Quando a gente fala de tópicos essenciais para reposição volêmica, a terapia de manutenção assume um caráter absolutamente fundamental para que a gente possa entender isso de forma, eu diria que muito objetiva e deixando alguns dogmas para trás. A gente já tentou deixar um dogma para trás, que foi a necessidade de reposição volêmica para pacientes em jejum e aqueles pacientes que estão sendo submetidos à cirurgia que possam, na verdade, ter um mecanismo de quebra de jejum algum grupo de pacientes. Agora o que a gente quer falar agora é daquilo que seria a necessidade do paciente no procedimento cirúrgico. E aí tem um dado fundamental para a gente tentar entender, calcular a volemia do paciente. Rapidamente, num momento anterior, eu falei entre 70 e 110 ml. Mas eu posso agora, na verdade, fazer um cálculo agora. Calcular a volemia do meu paciente. Uso essa fórmula, na verdade, de 70 a 110 ml por quilo de peso. Se é um paciente mais idoso, se é um paciente mais frágil, os volumes são menores. Se é um paciente adulto, jovem, 85, 90 ml, até 100 ml por quilo, é o cálculo da volemia desses pacientes. A partir daí eu tenho um dado. Os pacientes de 70 quilos, se eu falar que são 100 ml por quilo, eu tenho 7 litros de volemia. Eu posso agora utilizar uma outra fórmula agora. Se essa é a volemia do meu paciente, o meu hematócrito de 42 com 13 ou 14 gramas de hemoglobina está contido dentro dessa volemia. Então, a partir daí, eu posso agora utilizar uma outra fórmula, que é a fórmula de Gross, para calcular qual dessa volemia, com esse hematócrito inicial, defino um hematócrito final. Eu posso definir hoje, dentro dos conceitos atuais, com um hematócrito da ordem de 24%, 26%, porque a gente já sabe que dá 7 ou 8 gramas de hemoglobina, e a grande maioria dos pacientes, se chegarem a esse nível aqui, eles estão adequados do ponto de vista de oferta residual de oxigênio, coloco nessa fórmula, e essa fórmula me dá uma ideia de qual é a perda máxima de sangue permissível para esse paciente. E se eu tiver um meio de avaliar e de medir isso, a partir daí eu começo a ser mais objetivo na minha reposição volêmica. Porque se meu paciente tinha uma volemia de 7 litros, tinha um hematócrito de 42, tinha uma perda permissível de quase 2.400 ml, se ele perdeu 300 ml, a minha pergunta é, para que eu estou fazendo reposição de sangue desse paciente? Ou para que eu estou fazendo reposição coloidal, por exemplo, para esse paciente? Ele não vai precisar. Ele perdeu 12, 14, 15%. Eu reponho solução cristalóide no pós-operatório, então logo quanto possível ele começa a ingesta oral. A outro dado que eu tenho agora também colocar nas minhas contas é a perda de água por evaporação durante o procedimento cirúrgico. Cada vez mais a gente utiliza os filtros respiratórios. Então a nossa perda de água por evaporação, pela perspiração, ela se reduz sobremaneira, porque aquela barreira ela é hidrofóbica e hidrofílica. Então sobra a cavidade abdominal. Cada vez mais a gente faz cirurgia minimamente invasiva. Cada vez mais faz cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica. A perda insensível para o meio ambiente é muito pequena. Mas, em alguns procedimentos cirúrgicos, você tem que fazer uma laparotomia mais extensa no paciente, ou uma tórax uma laparotomia. Qual é a perda que está sendo evaporado de água nesse momento para esse doente? Entre meio e 1 ml por quilo de peso. Se meu paciente pesa 70 quilos, a cada hora, entre 35 e 70 ml vai ser o volume que ele vai evaporar. E eu vou colocar isso no meu cálculo. E junto com isso, eu vou colocar também a minha diurese. E a diurese também é em torno de meio a 1 ml por quilo de peso, de perda nas 24 horas. Pois bem, então se ele está perdendo ali 1 ml por hora, 70 quilos mais 70 ml, mais os 70, 140 ml seria a evaporação e a perda pela diurese. E eu vou contabilizar agora a perda sanguínea. Fica muito mais, eu diria que mais objetiva a nossa reposição volêmica a partir desse ponto. Então, vários e vários guidelines no mundo inteiro têm insistido nessa tese, que a gente tem que ter esse dado inicial. Claro que às vezes a situação muda de cenário. Eu agora tenho um paciente de alto risco que já entrou no procedimento cirúrgico anêmico com 10 gramas de hemoglobina, com 30 de hematócrito, já chegou na cirurgia já do ponto de vista cardiovascular, respiratório, renal com algum comprometimento. A gente chama esses pacientes de risco. E à medida que eu vou aumentando as complicações clínicas, eu vou colocando esse paciente de baixo, médio e alto risco. E agora eu contraponho isso a procedimentos cirúrgicos. Eu faço procedimentos cirúrgicos de grande extensão, esses procedimentos cirúrgicos de médio e grande porte, o ideal é que eu use uma matriz como essa que eu estou mostrando aqui agora, em que eu vou fazer agora avaliar a volemia de forma mais dinâmica, de uma forma mais objetiva.
Porque eu já sei que os métodos estáticos, pressão arterial média, índice cardíaco, pressão venosa central, não espelham muito as alterações da volemia. Então é fundamental que nesses pacientes mais complexos, que eu tenha mais elementos para tomada de decisão. Porque esses elementos de tomada de decisão vão reduzir sobremaneira as complicações pós-operatórias relacionadas à hiperidratação ou à hipoidratação.